Olá, eu sou Randal de Oliveira e seja muito bem-vindo aos 3 Gs das Finanças, o nosso canal de finanças pessoais. Aqui a gente fala de finanças pessoais com base em boas práticas, planejamento consciente e decisões que façam sentido na vida real. Eu hoje quero conversar com você sobre um dos pilares mais importantes de qualquer planejamento financeiro, que é a reserva de emergência. Reserva de emergência é um daqueles temas que todos já ouviram falar, mas pouca gente entende por que ela vem antes de qualquer um dos nossos investimentos. Nas boas práticas de finanças pessoais e na literatura séria sobre planejamento financeiro, isso é praticamente um consenso. Antes de pensar em rentabilidade, pense na reserva de emergência. O foco é na estrutura. Eu falo bastante de reserva financeira porque eu vivi isso na prática. Sou investidor há quase 20 anos. Comecei como entusiasta e autodidata, errando, aprendendo e ajustando ao longo do caminho. Essa paixão por finanças pessoais acabou me levando a uma formação mais estruturada e formal. E hoje eu sou certificado CEA pela Ambima e autorizado a atuar como consultor financeiro. E uma das coisas que mais vejo são as pessoas tentando sofisticar nos investimentos sem ter resolvido o básico, sem ter feito uma base sólida para daí então poder crescer. Um bom plano de consultoria financeira jamais começa por escolha de ativos. Ele sempre começa avaliando riscos, sua estabilidade de renda, liquidez e capacidade de absorver imprevistos. A grande pergunta é: o que acontece na sua vida financeira se um imprevisto bater a sua porta? Se sua resposta for vai dar um grande problema, é porque o seu planejamento não foi feito da maneira correta. O plano não está pronto. Sem uma reserva de emergência, qualquer problema vira uma crise financeira. A pessoa é obrigada a vender investimentos na hora errada, assumir dívidas caras ou, pior, simplesmente congelar decisões importantes da vida. Isso não é falta de inteligência financeira, é falta de estrutura. E estrutura vem antes de qualquer estratégia e não requer inteligência. E aqui entra um ponto muito importante. Reserva de emergência não é investimento. Ela não existe para maximizar retorno. Ela não existe para bater índices ou metas. A razão da reserva de emergência existir é para que ela garanta liquidez, previsibilidade e um colchão de tranquilidade emocional. Ela evita que você destrua um planejamento inteiro por um problema pontual. Tudo bem, Randal, até aqui eu estou com você, mas aí vem a pergunta clássica. E quanto eu devo deixar de dinheiro nessa reserva de emergência? A resposta é: não existe um número mágico. A recomendação mais clássica é que a pessoa deve ter guardado de 3 a 12 meses do seu custo de vida. E isso vai depender, mais ou menos, da sua estabilidade de renda, da profissão e da realidade individual de cada pessoa. O valor certo é aquele que te permite atravessar o período de turbulências sem ter que desmontar todo o seu planejamento até aquele momento. Agora, talvez o ponto mais importante de todos. Quando falamos de reserva de emergência, o ponto-chave é liquidez. Por isso eu já falei essa palavra aqui várias vezes nesse vídeo. Presta atenção, liquidez não é só poder resgatar o dinheiro em horário comercial. Liquidez é poder ter acesso ao seu dinheiro quando o imprevisto acontece. Imprevisto não tem hora, à noite, final de semana ou em feriados. Por isso, dentro das boas práticas de finanças pessoais, faz todo sentido se falar de reserva de emergência em camadas de liquidez. A caderneta de poupança, por exemplo, entre os investidores, ela é tida como um péssimo investimento porque a sua rentabilidade é muito baixa.
Mas como eu já disse, o foco aqui é liquidez. A caderneta de poupança funciona como uma conta com liquidez imediata. Ela está disponível para você no seu aplicativo 24 horas por dia, a qualquer dia. Você pode transferir o saldo da sua caderneta de poupança para a sua conta corrente com um clique no seu celular. Inclusive em finais de semana, feriados e sem risco de marcação a mercado. Dessa forma, a parte da reserva de emergência que ficar na caderneta de poupança não protege apenas os seus investimentos de longo prazo. Ela protege a você quando o problema acontece fora de hora. Outros dois veículos muito falados para a reserva de emergência são o Tesouro Direto Selic e os CDBs de liquidez diária. Essas duas modalidades entram muito bem para a parte da reserva de emergência que pode aguardar para o próximo dia útil. Eles oferecem previsibilidade, baixo risco e uma melhor rentabilidade, sem perder as características de um investimento conservador. Mas lembrem-se, aqui, quando o assunto é reserva de emergência, o foco não é rentabilidade. O foco é o dinheiro da reserva de emergência estar disponível para quando acontecer o imprevisto. Sem reserva de emergência, qualquer planejamento financeiro fica muito frágil. Com ela, você investe melhor, dorme melhor e toma decisões mais racionais. Já que estamos planejando, primeiro estabilidade, depois crescimento. Se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de deixar o teu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais e mais pessoas. Se inscreve aqui nos 3Gs das finanças. Aperta o balangodango para acompanhar os próximos vídeos sobre planejamento financeiro e finanças pessoais. E por fim, eu quero te ouvir. Você já tem uma reserva de emergência estruturada? E onde você costuma deixar o seu dinheiro da reserva de emergência? Eu te peço, por favor, deixa a tua resposta nos comentários, assim eu sei que você chegou até aqui nesse ponto do vídeo. Eu vou ler e responder todos os comentários, pode ter certeza disso. Obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.